Olá, o assunto do dia já está no ar e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Presta atenção. Na crise econômica, montar um negócio pode ser uma forma de fugir do desemprego ou ainda uma oportunidade de ganhar mais do que como funcionário. No entanto, o período de incertezas aumenta e muito o medo do empreendimento ir por água abaixo. Sendo assim, como saber qual a ideia de negócio certo numa época em que todas as moedas são mais do que contadas? Como empreender em tempos de crise? Sobre esse assunto, vamos receber no assunto do dia de hoje Antônio Neto, consultor organizacional e empreendedor na área de serviços de consultoria e empreendedorismo, e Rosivaldo Nascimento, professor da disciplina de empreendedorismo e empreendedor. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao assunto do dia de hoje. Bom dia, Lília. Bom dia, Lília. Professores, vou chamar de professor porque eu já conheço os dois, né? Então fica mais fácil, são professores mesmos, dominam demais o assunto. Como empreender em tempo de crise? A gente fala muito, a crise chegou. Se é crise política, se é crise econômica, aí está o debate. Mas a crise, ela existe. Então, como empreender em tempo de crise? É complicado ou não? Isso é verdade. É complicado, eu diria até que seja complexo, né? Porque as situações complexas, elas oportunizam a busca de aprendizado. E nós percebemos que no Brasil, o empreendedor precisa cada vez mais se capacitar, cada vez mais colher informações e, sobretudo, aí entra a maior complexidade, colocar em prática. É claro que o tempo de crise, ele assusta, como você bem disse, Lília, ele cria algumas inibições, alguns fatores inibidores, mas quando o indivíduo tem equilíbrio, perspectivas de sustentabilidade, conhecimento, sobretudo, com relação à área, ao produto, ao serviço que ele pretende empreender, certamente ele entrará no mercado com mais segurança. Professor, é uma disciplina que se ensina, na verdade, né? O Isso. empreender. Muitos falam, eu tenho a veia, corre o empreendedorismo. Mas quem não tem, quem não corre na veia, se aprende também. Se aprende. Em sala de aula, muitas vezes os alunos me perguntam, professor Rosivaldo, enfim, o empreendedorismo, você já nasce empreendedor ou você pode aprender a se tornar um empreendedor? É claro que tem pessoas que, pelo seu próprio ambiente, né, em que nasceu, já está aprendendo no seu cotidiano, com seu pai, com sua mãe, no contexto em que ele está vivenciando. Outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de viver nesse ambiente, ele vai se aproveitar do conhecimento, assim, de uma disciplina que faz, de um curso que faz em qualquer uma dessas instituições de fomento ao empreendedorismo, a exemplo do Sebrae, e até mesmo em leitura a respeito do assunto. Como o Antônio Neto falou, sobre essa oportunidade de se empreender mesmo em tempo de crise, eu vejo que o ato de empreender por si só já é um desafio. Mesmo que não seja em tempo de crise. Em tempo de crise, claro que a gente vai se atentar mais para o mercado. Porque a gente pode perceber que durante a crise as pessoas estão consumindo. Sim. As pessoas compram roupas, compram comida, compram móveis. Claro que não com tanta intensidade quando num momento sem crise. E aí cabe ao candidato a empreendedor analisar o mercado onde ele está inserido, verificar quais são as suas habilidades com aquele produto ou serviço que ele pretende atuar e se planejar, né? E se planejar para essa entrada no mercado. É interessante esse termo planejamento, porque crise, todo mundo fala, tem que planejar para sair da crise. Então, o momento é de analisar o mercado, para também não chegar lá e simplesmente, vou abrir o meu negócio, não sei o que, mas eu quero abrir algo, eu preciso abrir alguma coisa, eu preciso sair dessa crise e tocar o barco. Não é assim, né? Tem que planejar, tem que estudar, tem que conhecer o mercado primeiro. Isso, é verdade, Lilian. É preciso que, antes de tomar qualquer decisão,
ele utilize alguns papéis, alguns lápis, algumas máquinas, fazendo suas contas, fazendo o seu modelo de negócio, que faça também o seu plano de negócio, que ele é uma consequência. Primeiro você tem o pré-requisito como um modelo, o que é que eu quero, qual é a minha proposta de valor, a quem eu quero atender, quanto eu vou gastar para atender esse público, quais serão as minhas relações, quais serão os meus parceiros, enfim, tem que analisar tudo, porque caso ele vislumbre algo que venha a dar certo no papel, ótimo que ele pode investir, ele pode avançar. Se ele vê que o negócio é inviável, no papel, ele só perde o papel e o trabalho dele. Então, por isso, a necessidade de, sobretudo, tratar desse planejamento, como você observou, de procurar se espelhar no mercado que vem proporcionando bons resultados para que ele não entre de uma forma amadora. O mercado não está mais proporcionando espaço para o amador. Cada vez mais o cliente está sendo exigente, ele sabe efetivamente o que quer. Nós temos agora as empresas, as instituições, através da internet, atendendo de forma qualitativa e quantitativa para os clientes, e é preciso que as empresas que são lançadas agora, elas tenham efetivamente comportamentos através do seu dono, empreendedores, porque existe o dono de empresa e existe o empreendedor. O importante é que o dono de empresa seja o empreendedor. E no Brasil, acima de 80% dos donos de empresa, e eu não vou dizer empreendedor, sim, eles não planejam. E por isso que nos dados do Sebrae, muitas empresas acabam, no final de 2 anos, no final de 5 anos, aproximando-se a 60% desistindo do mercado, infelizmente. E 5 anos com bondade, viu? Porque o que a gente vê muito são empresas abrindo e fechando rapidamente. Quando você olha, esse estabelecimento não estava aqui, opa, já não está mais. Sim. Então, eu acho que o ponto inicial seria o planejamento mesmo. Isso, é preciso planejar, é preciso conhecer daquilo que ele vai tratar para que ele esteja fundamentado. O que é que efetivamente ele quer e se ele quer uma empresa que tenha responsabilidade social, contratando pessoas, contribuindo com impostos, proporcionando lucro, é preciso que ele tenha domínio de todo aquele cenário, de toda aquela estrutura, analisando o seu marketing, suas vendas, suas finanças, sua produção, para que de uma forma bem controlada, porque aquilo que não se mede não pode ser gerenciado, ele tenha não só a capacidade de gerir bem no presente, mas, sobretudo, vislumbrar um futuro próspero. Essa é a proposta. Aproveitando o gancho, né, desse futuro próximo, essa visão do planejamento. Quando você planeja, você está antecipando essa visão de futuro. O que é que vai acontecer com essa minha futura empresa? Quais vão ser as minhas principais despesas? Quais vão ser os meus principais processos? Quem vai ser realmente o meu cliente? Qual a estratégia que eu vou desenvolver para que o meu cliente chegue até a minha empresa? Então, todas essas visões, elas vão compor o planejamento. Por isso que sempre, em sala de aula, eu consigo identificar muito bem o susto que o aluno toma quando começa a planejar. Ele chega e diz, tive uma ideia. Sim. Essa ideia é maravilhosa, ela vai ser um sucesso. Ninguém fez isso antes. Isso, e todo mundo sente necessidade desse serviço, desse produto. Agora, eu vou ganhar muito dinheiro, né? É um sonho dele, né? É um sonho que deve ser alimentado, deve ser fomentado. Agora, como a gente está falando sobre planejamento, ele deve ser muito bem planejado. E quando ele começa a colocar essas ideias no papel, analisando o mercado, analisando os custos fixos, os custos variáveis, a perspectiva de faturamento que ele vai ter nesse primeiro ano, e ele começa, espere, envolve tantos fatores assim que eu não imaginei e dá tanto trabalho assim você montar uma empresa, e aí é como se esse sonho ele fosse chegando mais à terra, né? A gente conseguisse mais deixar o pretenso empreendedor
cair mais na realidade, mas não perder o estímulo por esse sonho, né? É mais trazer para ele essa realidade. Aproveitando que a gente está falando sobre planejamento, eu fiz uma pesquisa há 7 anos atrás sobre essa falta de planejamento. Sim. Eu quis saber, aqui no estado de Sergipe, quantas empresas preparavam o seu plano de negócio antes de iniciar as suas atividades. E eu selecionei alguns alunos para que a gente fizesse essa pesquisa. Os resultados, professor. Isso, os resultados que eu tive. Das empresas entrevistadas, apenas 10% tinham feito o seu plano de negócio. 10%. Desses 10% de empresas, 100% delas fizeram o plano de negócio por obrigação do banco, né? Porque ela precisava contratar um financiamento e ela precisava apresentar realmente esse plano de negócio. Então, isso me preocupa muito, porque assim, no caso desses empresários, ele não tinha dimensão da importância para ele como gestor, de como era importante ele estabelecer esse plano de negócio para monitorar o desenvolvimento da sua empresa, como é que estava acontecendo, se o que ele previu estava acontecendo, até para fazer os devidos redirecionamentos, né, no decorrer da sua existência. Assim, isso enriquece muito a experiência do empreendedor e as pessoas envolvidas no processo. E é importante frisar porque empreender não é tarefa tão fácil nem tão simples. Isso, né? Verdade. Existem todos os meios aí para descomplicar essa linha aí do empreendedorismo, mas não é tarefa simples. Não é simplesmente você chegar, sonhar, como o professor falou, e hoje eu vou montar meu negócio, vou lá e abro, pego o dinheiro que eu tenho, tiro tudo do banco e invisto naquilo ali. Não é bem assim. É verdade. Existe, inclusive, Lili, uma pesquisa a nível mundial em que 10% das pessoas do mundo, elas se preocupam em melhorarem sua vida através do conhecimento. E coincide muito bem com o resultado da pesquisa que o professor Rosivaldo fez, em que também foi 10% das empresas, em função da pesquisa, né, que tiveram a motivação, o entusiasmo para planejarem o seu negócio. E a essa altura o telespectador deve estar lá imaginando, mas por que Antônio Neto está comentando isso e por que é tão difícil as empresas se darem bem? Na verdade, não é difícil as empresas se darem bem. O que é difícil é converter o conhecimento em ação. Sim. Nós costumamos ver muitos planejamentos bem elaborados, muitos planejamentos bem estruturados, muitos projetos bem fundamentados, mas aí faltou o entusiasmo, muitas vezes, do empresário, não vou chamar empreendedor, faltou o entusiasmo, a motivação de colocar em prática. E para colocar em prática não depende só dele. Vai depender dele, dos funcionários, dos parceiros. E se ele não tiver a habilidade para, com reuniões sucessivas e sistemáticas, criar uma cultura na empresa de que é assim que deve caminhar, na verdade vai ser difícil passar dos 10%. É preciso entender que eu escrevo, que eu compreendo o que eu escrevi e que amanhã eu serei diferente com a minha equipe, satisfazendo pessoas através dos meus produtos, através dos meus serviços. É assim que o mercado precisa e deve funcionar. Até porque o que a gente vê hoje é uma reclamação geral de atendimento. Muitas vezes falta cursos para bons, né, funcionários, para que atenda bem, por isso que muitas vezes o negócio não anda e a pessoa não sabe por quê, às vezes não olha com carinho para aquele negócio que está colocando no mercado e simplesmente, eu vou colocar porque eu preciso investir em alguma coisa porque estou desempregado. Peguei meu FGTS e é aqui que ele vai. Então, é complicada essa visão. E assim, empreender, como eu falei, não é tão simples, não é tão prático como as pessoas pensam. E principalmente no momento de crise, onde está todo mundo com a corda no pescoço, precisando fazer algo para sair do buraco.
A verdade é essa. E ver no negócio seu a saída. É aquela luzinha no final do túnel onde eu só tenho aquilo para me agarrar. Então eu vou tentar investir o que eu tenho ali sem se preocupar com o que eu estou colocando e com o que eu estou oferecendo. Isso mesmo. Nós conhecemos alguns exemplos de pessoas que passaram por essa crise. Crise, não essa crise especificamente, mas outras crises que aconteceram no futuro e que essas crises motivaram a que ela tivesse realmente uma sustentabilidade muito melhor a partir do seu próprio negócio. Agora, tem alguns comportamentos que são indispensáveis para que o empreendedor obtenha sucesso. Porque muitas vezes, poxa, eu estudei tanto e eu não consigo fazer com que o meu negócio se desenvolva. Eu leio tudo a respeito de qualidade de atendimento, mas na minha empresa o atendimento não é eficaz. As pessoas não avaliam como um atendimento de qualidade. Eu leio tudo sobre gestão financeira e, no entanto, o meu saldo sempre está devedor. E aí, o que é que está acontecendo comigo? Né? E eu entendo que sempre que acontece isso é por falta de ação, por falta de atitude. Eu sei o que deve ser feito, mas eu não faço o que deve ser feito. E então eu não vou ter o resultado que eu espero, porque eu conheço, mas não ajo, às vezes por falta de disciplina, às vezes por falta de persistência e às vezes porque requer um esforço muito maior do que aquele esforço que você está dedicando ao seu negócio. Então, tem muitas nuances que o novo empreendedor precisa estar consciente. Eu queria ilustrar realmente essa minha fala com uma ex-funcionária da Mesbla. Eu sei que quando eu falo para o público Mesbla, né, eles talvez nem saibam do que é que se trata. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Então você leu nos livros de história. Fica tranquilo, né? Eu peguei essa época, fica tranquilo. Então, a Mesbla, uma loja que era âncora aqui no Shopping Rio Mar, ela fechou em todo o Brasil, né? E uma dessas funcionárias, claro, recebeu a indenização e agora, né, eu estou desempregada. O que é que eu vou fazer? Veja como ela teve atitude simples e isso conseguiu modificar a vida dela. Tomara que ela esteja me assistindo, que ela vai saber que eu estou falando sobre ela. Ana do Acarajé, lá do Augusto Franco. Ela comprou uma tenda, dessas tendas que a gente leva para a praia, certo? Comprou uma mesa e 4 cadeiras. E ela foi fazer o que ela sabia fazer, acarajé. E o acarajé dela era de muita qualidade. É de muita qualidade. E as pessoas começaram a frequentar aquela barraquinha dela. E começou a chegar público, e logo depois de 1 ou 2 anos, surgiu uma pessoa que ocupava um stand na praça, por motivos que eu desconheço, ele entregou o ponto. Ela, de imediato, adquiriu o ponto e expandiu o seu negócio. Hoje ela envolve a família, né? O marido trabalha com ela, o filho trabalha com ela, e é um ponto realmente assim, muito frequentado para quem quer aproveitar as delícias de um acarajé bem feito, né? Professor, sobre esse assunto a gente continua falando no próximo bloco. Não sai daí que o assunto do dia volta já já.